Instituído pela ONU em 2007, o dia 2 de abril se tornou o Dia Mundial da Conscientização Autista. A data acabou abrangendo o mês, que ficou conhecido como Abril Azul. Porém, a importância de se tratar sobre o assunto vai muito além de apenas este período. Hoje, o tema de nosso programa é o transtorno do espectro autista. O autismo é classificado como um transtorno e não como uma doença, e acomete mais crianças do que a gente imagina. E para falarmos sobre o assunto, o TV Câmara Entrevista de hoje recebe duas convidadas. Cristina Frois, mãe de um menino de 10 anos, portador do transtorno do espectro autista, que vai comentar com a gente sobre a importância de se entender as necessidades da criança e buscar tratamento adequado. Também contamos com a participação da psicóloga Edilene Novaes, pós-graduanda em análise do comportamento aplicada. Edilene também atua na APAJAC, a Associação de Pais de Autistas de Jacareí. Cristina, Edilene, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso TV Câmara Entrevista, principalmente para falar sobre um assunto muito importante como o autismo. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, para a gente começar a conversar, gostaria de direcionar uma pergunta para você, Cristina, para a gente começar a ter essa noção de como que a família entende os primeiros sinais que alguma criança pode apresentar. Como que o Christian, seu filho, ele começou apresentando alguns sinais que poderiam, serem relacionados, a quem tem o transtorno do espectro autista? O Christian tinha 1 ano quando a gente descobriu, 1 ano e 3 meses mais ou menos. E foi uma tia minha que falou. Ela falou assim, olha, eu andei lendo lá no Google umas coisinhas sobre autismo, dá uma olhada você e vê o que você acha. Aí eu sentei na frente do computador e vi, de 10 sinais, ele tinha uns 9, 8. Então ele andava na ponta dos pés, eu chamava pelo nome, ele não me olhava. A sensibilidade para comer pedaços, ele só queria caldos e cremes. Não colocava o pé na areia, levantava assim, ficava tentando não colocar. Ele não ia com ninguém. Se outra pessoa não fosse a família, pegasse ele no colo, ele chorava, chorava, chorava. E aí mais coisas ainda. Pegava carrinho, em vez de ele fazer assim, ele virava e girava a rodinha. Ele gostava de tudo que girava. E tinha uns choros estranhos, assim. Tava assistindo desenho, daqui a pouco aparecia uma cena, ele chorava, chorava, parecia que ele estava morrendo. E do nada. Então, tinha bastante... Esses eram os mais frequentes, digamos assim. Entendi. Aí a gente ia no aniversário e começava a chegar os convidados, ele saía pra rua, saía pra fora da festa. Ele não queria as pessoas. E tampava os ouvidos. Então, daí eu li no Google, falei, meu filho tem autismo. Ali eu tive a certeza absoluta. E esses casos, procurar ajuda. E esses casos, Edilene, são realmente comuns? Existem alguns outros que também são típicos? Como que funciona? Então, você pode... o dela já tinha 1 ano, mas você tem que começar a prestar atenção, e é isso mesmo, desde cedinho. Aí a criança demorou muito para falar, anda na ponta dos pés, tem a estereotipia, tem a ecolalia, daí eles vão crescendo, demoram mais para falar mesmo, e a aflição pela comida, pela textura da comida, então são coisas que você tem que observar. No pequenininho, a gente já percebe pelo contato visual, pela fixação deles por coisas que giram, por luzes, a sensibilidade ao som. Quando você comenta do contato visual, é a dificuldade de manter esse contato visual, eles não olham, você chama, eles não respondem. Você também sentia isso com o Christian? Ele ficava olhando pra TV, tava lá desenhando, Christian, ele não olha, não olha. Aí você questiona, será que meu filho tem problema auditivo? Aí você vai para a investigação. Exatamente. Primeira coisa que a gente pede, vamos fazer o BERA, vamos fazer todos os testes. Aí constata que a audição está perfeita, então não é audição. E a constatação do autismo dele, assim, foi algum laudo médico ou foi realmente quando você foi observando essas coisas? Aí eu fui procurar os médicos, aí eles pediram BERA, ele fez ressonância do ouvido, fez um monte de exames, mas eu já sabia. Eu já tinha certeza, porque ele não era surdo. Porque quando eu pegava um brinquedo e chacoalhava, ele vinha. Então, assim, eu sabia que ele escutava. Aí a gente fez um monte de exames só para descartar mesmo, né? E precisa fazer, precisa se descartar todas as possibilidades. Mesmo porque aí vão pelo objeto de que eles são mais aficionados, que eles gostam mais, para ver se a atenção deles fica naquilo.
mas precisa do exame para constatar. Não descartando outras coisas. Não é problema auditivo. Aí faz a ressonância, faz os outros exames, fez o Bera, faz a ressonância, faz todos os outros testes para confirmar o autismo, né? E algumas vezes porque vai eliminando essas outras possibilidades, né? como vocês estavam conversando. Com relação à família, como que foi para vocês? Então, foi uma coisa que vocês não imaginavam? Nesse dia que eu constatei, lendo, e falei, nossa, o mundo se abre, né? Porque é um luto da criança normal, que vai ter tudo certinho normal, aí você fala, nossa, estou em outro mundo, você entra no mundo do autismo. E aí, assim, eu sempre fui muito... Não fiquei sofrendo, não. Eu falei, é autista? É. Você aceitou mais Chamei rápido. todo mundo da família, meu filho é autista. Vamos atrás de ajudá-lo. Vamos ver o que a gente vai fazer agora em relação a isso. Sim. Tipo, sacode de poeira, dá a volta por cima. Aí fui buscar ajuda na Pajac, eu conheci a Pajac quando ele tinha 1 ano e pouquinho. Fiz a ficha dele lá, outro dia eu vi a ficha dele antiga. E procurei psicólogos. E aí a gente escuta aquelas palavras de estímulo, estímulo, estímulo. A primeira coisa que eu fiz foi colocar ele na escola. Porque ele ficava em casa, não tem outras crianças na família do tamanho dele. Não tinha, né? Depois nasceu o primeiro. Então ele não via crianças, não via outras pessoas. Aí coloquei na escola, matriculei na escola. Foi a primeira coisa e foi muito bom para ele. Ele conheceu outras crianças, ele melhorou muito. Aí ele começou a olhar no olho, começou a atender pelo nome, começou a aprender a brincar. Aí em seguida a gente já colocou fono e TO. Fono e TO. Daí ele fez muitos anos. A mesma fono ele ficou 4 anos. Foi maravilhoso. Aí ele começou a soltar a fala. Bacana, foi um processo ali para ele. É todo um processo. Eu ia te perguntar o seguinte, que me veio nessa narrativa uma pergunta interessante na minha opinião, que seria se viver em sociedade, viver com mais pessoas, principalmente da idade, por exemplo, do Christian, ajuda? A criança vai percebendo algumas Depende coisas? do estágio. Depende do estágio. Eu ia te perguntar também em relação aos estágios que a gente tem. É que cada criança tem o seu tempo de evolução, o seu período. Então, no início, eles não vão conseguir ficar junto de outras crianças e precisa ser respeitado isso. Você vai colocá-lo na escola, ele vai ter o processo dele de adaptação, mas você vai levá-lo numa festa, ele não vai suportar. Então, você tem que entender que teu filho não aguenta. Vamos para casa. Isso, vamos para casa. Não dá pra, mas devagarinho ele vai, é uma coisa gradativa. Você vai trabalhando isso nele até que ele consegue se socializar, ter contato com outra criança, aceitar, se acostumar mais com o barulho, mas mesmo assim, em alguns casos, eles ainda sofrem, mesmo depois de grandinho, eles ainda sofrem com dói, né? Porque para eles é diferente da gente. Eles se sentem realmente incomodados, a gente pode colocar. Às vezes o contato, abraçar. Às vezes tem uns que você abraça apertado. Porque se você colocar a mão, só encostar, dói. Então depende uma aflição ali. Dói, chega a doer mesmo. Chega a doer. Então, alguns você não pode nem tocar, outros você pode abraçar e eles te abraçam forte, e outros o contato leve dói. Então você precisa entender a dinâmica de cada um deles, que eles são únicos. O Christian muito no shopping, para ver mesmo cores, para socializar, para brincar. E teve um dia que estava tendo uma propaganda num painel do shopping. Ele viu aquela propaganda, ele ficou desesperado, ele tampou o ouvido, aí eu tive que ir embora. Então a gente tem que respeitar, né, que tem hora que não dá para ultrapassar, você tem que tratar, que nem o sensorial, ele fez terapia com uma TO sensorial. Aí ela me ensinou a comprar buchas diferentes e ir passando nele, conforme for dando, né? Para ele ir acostumando com as texturas, tato, né? Com as texturas diferentes. Sim. Dá comidas diferentes. Então, um dia dá uma comida que tem uma textura um pouco mais dura, para ele ir acostumando, de pouquinho em pouquinho, né? Mas que nem essa mesmo, TO, uma vez ela encostou nele e ele saiu gritando. Então, não era o momento ainda dela, não, peraí. Depois, com o tempo, ela conseguiu encostar a mão nele. Ele foi fazendo diversos tipos de tratamento? Fez tudo quanto é tipo de tratamento que podia. Fez tudo. Aí teve um momento, porque quando ele tinha um intestino ruim também, que o intestino é ligado ao nosso cérebro, né? Então o intestino dele era gosmento, nunca teve fezes duras. Com 5 anos o intestino dele era totalmente desregulado. E ele usava fralda ainda por conta disso. Nossa, entendi. Aí o convênio tentou trazer uma gastropediatra de São Paulo para cá, para fazer um tratamento nele, e não teve sucesso. Ele continuou, ela falou assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Vou voltar para São Paulo, não consigo.
Aí a gente abriu mão de patrimônio, vendi meu carro e fomos para São Paulo. Chegou lá, a gente tratou com a doutora Simone Pires. Primeira consulta, ela fica 2h30 com a criança. Ela já deu uma lista de 3 remédios para eu testar nele. Os 2 primeiros a gente mandou fazer, não deu certo. O terceiro, as fezes ficaram normais. E tá normal até hoje. Eu acho interessante você comentar isso porque é um aspecto que afetou um outro sistema do corpo dele, né, que seria, no caso, o sistema digestório. Uma coisa diferente a gente analisar, que não é só, nesse caso, né, não uma é coisa só sensorial. cérebro, Sim. Mas o que eu gostaria até de perguntar para você, Edilene, com relação a alguns tratamentos que talvez até a Cris tinha comentado com relação ao Christian, quais seriam os tratamentos mais comuns, no caso, de se trabalhar com uma criança autista? Você diz uma intervenção? Uma intervenção profissional, né, Tá. que realmente já foi constatado. Gostaria de saber quais seriam os mais utilizados. Básico. Os básicos. Fono, TO, psicomotricidade, a terapia mesmo, mas todos eles precisam ser voltados para o ABA, porque tem que ter toda uma metodologia para lidar com eles. Não adianta você tentar uma terapia normal, uma terapia clínica, Padrão. Enfim, não, tem que ser algo personalizado, comportamental. né? Tem que ser o comportamental, porque tem que haver Especialista o em estímulo autismo. e a resposta. Você precisa condicionar, você precisa ter todo esse processo de condicionamento para que eles entendam. Porque para eles, o que para a gente é uma coisa tranquila, para eles precisa ter uma rotina, precisa ter um acordo. Você vai levar no parque, você precisa dizer, nós vamos ao parque. E se no trajeto você mudar de Nossa, perdido. se você mudar o trajeto algumas vezes, você causa um estresse danado neles. Uma coisa só que você citou, que eu acho que é interessante frisar, se for o caso, seria no sentido da frustração. É uma criança... Como que ela Eles lida? não lidam. Eles não lidam. Exatamente. Uma criança... E quando a gente, só para complementar, quando eu digo até frustração, é algo realmente nisso, não é nem alguma coisa assim, uma perda familiar, uma coisa assim, porque eu digo nem uma criança, mas se você faz uma promessa e não cumpre, mesmo que seja uma coisa banal, eles levam como algo muito sério. É como se você tivesse... Como assim? Você prometeu e não é que nem que você prometeu. Existia um plano na cabecinha deles de que ia ali. E aí você não foi ali, você veio aqui primeiro. Nossa. Eles não entendem que você está vindo aqui para depois ir lá. Ele entende que você não foi lá. O objetivo era ir ali. Teve um dia que Você sentia isso? a gente voltou de Caraguá e ele não sabia, eu não avisei. Eu acho que ele tinha uns 3, 4 aninhos. Eu não avisei, nós estamos voltando para casa. Ele dormiu no carro e ele não viu, porque ele conhece bem a estrada. Chegamos em casa. Nossa! Ele queria voltar, não, eu quero voltar pra praia. Então tem que antecipar. Por isso a preocupação. E o treinamento em si, de ensinar a dormir na cama, e que não é só na sua cama, é em qualquer cama, senão ele só vai dormir na cama dele, não dorme em outra cama. Vai comer à mesa? Vai, em qualquer mesa. Senão ele vai só comer naquela mesa, só naquela cama, ele só vai naquele banheiro. Então tem todo um processo que você precisa ir condicionando, explicando e tratando para isso. Por isso a importância da TO, da fono, da psicomotricidade, porque dependendo do caso, eles não se locomovem, eles não têm equilíbrio para andar. E aí precisa trabalhar a motricidade nesse sentido. Então, por isso toda essa equipe multidisciplinar em torno dessa criança. E equipe que entenda de autismo. Exatamente, que tenha o ABA. Senão não adianta. Eu fui buscar fono, falei fono especializado em autismo, TO especializado. É para saber lidar com o Christian, no caso, pra né? saber lidar. E aí é legal também falar assim para as mães, né, que quando você descobre é muito difícil, mas a gente você vai aprendendo a lidar com a criança, então eles podem ir muito longe. Hoje o Christian adora festa, ele teve a festa de 10 anos dele, nossa, e ele fala com todo mundo, ele conversa, ele pegava todos os convidados, apresentava para todo mundo. Tem um pouco de dificuldade com outras crianças, ele prefere conversar de uma em uma. Então na escola a gente coloca uma sentada com ele, daí ele socializa. Quando tá um monte de criança, ele fica, né, peraí. Mas assim, é legal falar para as mães terem sempre o lado positivo. Sempre pensar que eles vão melhorar muito, né? Dá para melhorar bastante. E uma coisa que eu sempre fiz é aprender com a profissional. Porque a profissional, a gente, infelizmente, não dá para passar todo dia, né? Eu queria ter fome todo dia, ter aula todo dia. Né? Então é legal você aprender como que ela está fazendo. Que você vai ficar com ele a maior parte do tempo. Então a fono jogava aquele jogo lince, sabe?
que é de palavras. E eu ficava vendo como que ela tá fazendo. Aí eu comprei o jogo e fazia em casa, todo dia com ele. Né? Então é legal aprender. Para não limitar o estímulo só ao tratamento, só no momento que está com o profissional, de dar continuidade disso em casa, da mãe, do pai, do irmão, de todo mundo incentivar Exercício. e estimular, Em casa exatamente. também. Porque a propensão é que essa criança se desenvolva e tenha uma vida normal. A intenção é essa. E em alguns casos, na maioria deles, ou pelo menos os mais estimulados, na rua você vai encontrar e não vai saber que é um autista. Então isso é muito bacana a gente até ter essa noção de que, e também é um lado muito bom, de que com o tratamento, com a empatia da família, que vai dar um apoio, vai abraçar a causa, as coisas conseguem ir se resolvendo, né? Exatamente. É muito importante Por ter esse isso lado. é importante o estímulo, por isso é importante o tratamento. A aceitação. Por isso, exatamente. Eu conheci muitas famílias que não aceitam. Não pode nem falar. E aí não trata. E aí a criança não evolui. Então você tem que aceitar. O que é. Mas aí foi quando ela disse que quando você descobre o luto que você vive, a frustração do pai e da mãe de saber, porque existiu toda uma descarga afetiva, uma emoção de perspectiva. Nossa, eu vou ter meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. Difícil. Não vai. E Ele aí vai eu ser preciso trabalhar. Ele vai ser o que ele tiver que ser. Com ele não certeza. veio para fazer a tua vontade, vai ser, né? De acordo com o que tem que ser. Mas assim, você trabalhar a tua frustração. Então, por isso a importância de trabalhar os pais. De explicar para os pais como é que atende, como é que lida com aquilo tudo. Porque cada dia é um dia, né? É um dia diferente. E você tem que ser rápido, assim, não pode ficar, ai meu Deus, meu filho é autista. Não, peraí. Exatamente. É uma criança que pode ter muito sucesso na vida. Se você fala hoje pro meu filho, a gente, né, o ano que você nasceu, ele fala a sua idade no mesmo segundo. Eles têm muitas vezes também facilidades com algumas coisas também. Então, não tem? é uma outra... Acho uma coisa que até ser legal se você comentasse É pra gente. assim... Existe aquela coisa da gente ter assistido o Good Doctor e achar que todos os autistas são superdotados. E não, ele é uma criança como qualquer outra. Alguns têm uma inteligência acima da média, outros abaixo e outros normal. Então não é como qualquer um de nós. Então pode acontecer de um autista ter um QI mais avançado e realmente ter uma facilidade maior com isso, com aquilo, e tem outros que não, que tem uma dificuldade maior. Sim. O importante é trabalhar, Exatamente. né? Trabalhar É o nas estímulo. dificuldades e aonde ele está indo bem também. Né? Porque assim como você até falou, Edilene, cada dia é um dia. E ao mesmo tempo, assim como você também disse, Cris, não tem como ter o profissional todo dia. Também, imagino também pro lado do financeiro, não tem muitas vezes como pagar, não é mas todo também mundo que no pode. sentido, não tem como o pai às vezes levar todo dia, ter um tratamento tão intensivo. Então, se o pai ou a mãe que tem algum tempo de passar ali o período com a criança, tem que também ter aprendido algumas coisas, pego algumas orientações, né, com os profissionais. Pra E poder hoje prática. tem muita informação. YouTube, Google. Se você entrar no YouTube, tem várias famílias de autistas que explicam o dia a dia, que mostra como é que funciona. E aí, talvez para aquela criança funcionou daquele jeito e para a sua não, mas aquele movimento que você faz consiga algum resultado. Então tem muita gente, tem adulto na internet, agora você acha no YouTube adulto contando, Tem eu o Instagram descobri de um agora menino, que eu sou... uma mulher também. Que ela agora, depois de adulta, ela descobriu que ela é autista, aí ela entende todas as limitações que ela teve lá atrás, o quanto foi difícil. Então é importante buscar informação. O legal é não só a situação da informação, como eu acho que normaliza a situação. Porque a gente joga num contexto de um Instagram, como você tinha comentado. Poxa, um autista tem um Instagram e tá tudo bem. Por que não? Por que não? Exatamente. E eu acho bacana com relação à informação estar presente na sua vida, principalmente. Você até comentou que foi no Google que surgiu o interesse de que pesquisa. A gente começou a ler. E algo que é muito bacana, que é assim, a acessibilidade, com certeza. É muito legal. A questão de ser mais acessível, de você ter acesso ao conhecimento, de você ir buscar ajuda, de você observar aquela criança, o comportamento dela. Como ela disse, pegou o carrinho, virou o carrinho do contrário, vai mexer na rodinha. Eles não brincam com o carrinho, mas eles aprendem. Depois, com o tempo, eles vai aprendem. sendo dessa maneira, né? Entendi. Eles Aprende a andar de bicicleta, pode, né? Tem criança que demora mais para andar, o que já andou com 1 ano.
Mas no lápis foi bem difícil. Precisa ser um lápis maior, né? Começou no lápis maior, depois a gente colocou umas coisas assim para ficar na mão dele. Para ajudar a segurar. Ah, que daí ele agora tem hoje escreve, uma coisa mais personalizada. Tem umas dificuldades, mas depois chega no momento que dá tudo certo. Hoje está escrevendo, faz Kumon, está escrevendo direitinho, bonitinho. Ele usa caderno de caligrafia ainda. Eu acho que o controle da linha de caligrafia é melhor para ele. Mas assim, dá certo. No final dá certo. É isso aí. Cristina e Edilene, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta a conversar. Tudo bem? Vamos para um rápido intervalo, como havia dito, e na volta continuaremos falando sobre o transtorno do espectro autista. Fique conosco.